onde nós vamos comentar sobre um termo que muito aparece nas provas de concurso atualmente, que é o termo ransomware. E aí observa na ilustração que eu já coloquei aqui para vocês, a ideia do ransomware como sendo um tipo de programa malicioso, um tipo de malware. Mas que tipo de malware é esse? Primeira coisa que você tem que saber é que ransomware é um programa que cobra resgate. E é importante saber disso porque ele é um software que pode sim criptografar os arquivos que estão no seu computador e depois ele pode exigir um resgate para desbloquear esses arquivos. Tenta imaginar a seguinte história. Estou lá eu com o meu computador e aí acesso normalmente os meus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, entre outros arquivos, normalmente. Aí um dia eu chego em casa e vou tentar abrir um arquivo do Word e aí esse arquivo está todo criptografado. E logo depois vem um pedido de resgate dizendo que eu tenho que pagar um certo valor em alguma moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin, para que eles me devolvam acesso aos meus próprios arquivos. Isso é a ideia do ransomware. Então, quando a gente pensa no termo ransom significa resgate. Daí dizer que ransomware é um programa que cobra resgate. Em alguns exemplos eu vou colocar para vocês aqui ao longo desse nosso estudo a ideia de que esse pagamento de resgate, ele geralmente é feito com algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin. E a pergunta é, por que eles normalmente cobram o resgate com moeda virtual? Isso é para dificultar o rastreamento desse pagamento, porque normalmente as moedas virtuais, como o caso do Bitcoin, em relação ao pagamento, se torna muito ou muitas vezes difícil, ou às vezes até impossível rastrear para quem foi esse pagamento. Por isso que o ransomware, embora seja aí um programa que cobra resgate, esse resgate normalmente, vou repetir, não é obrigatoriamente, normalmente é feito com algum tipo de moeda virtual, como eu disse, o caso do Bitcoin é uma delas, né? Então vamos aqui dar um exemplo bem mais prático. Imagina que eu tenho esse arquivo aqui no meu computador e esse arquivo diz ali aulas, cursos, questões, provas, testes, estudos e caderno. Tá ali o meu arquivo, certo? Perfeito, esse é o arquivo legível. Meu arquivo, vamos imaginar, do Word normal, né? Perfeito. Aí vem um ransomware, chegou lá de várias maneiras, ele pode chegar inclusive por e-mail, anexado a um e-mail, né? Isso tem várias maneiras de se receber um ransomware, a gente vai ver mais tarde, mas chegou um ransomware aqui no meu computador, atacou esse arquivo e criptografou esse arquivo. E aí olha como é que o arquivo ficou agora, depois do ataque por ransomware. Ficou todo criptografado, ficou todo codificado, ilegível. E aí eu pensei, e agora eu não fiz cópia, vamos imaginar que eu não fiz cópia desse arquivo, que eu não fiz nenhum backup, nenhuma cópia de segurança, me desesperei. Porque eu pensei agora como é que eu vou acessar os dados desse arquivo. Logo depois disso, pessoal, o ransomware emitiu uma mensagem me informando que os meus arquivos estão criptografados. E ainda mandou uma outra mensagem dizendo que para recuperar esse arquivo eu preciso pagar um resgate. E aí, eu desesperado, porque queria ter acesso ao arquivo, acabei pagando esse resgate, como eu disse, normalmente cobrado em alguma moeda virtual como Bitcoin, e após pagar esse resgate, eu recebi uma chave para decodificar esse arquivo e tornar novamente esse arquivo legível, como vocês agora estão observando. Então isso que eu mostrei aqui num passo a passo é um exemplo típico de ataque por ransomware, esse aqui mais especificamente o chamado ransomware cripto, né? Bem, então é muito comum o ransomware, sim, criptografar os arquivos que estão num determinado computador. Mas observa o que eu vou dizer agora. Além de infectar o próprio computador, o equipamento, esses tipos de ransomware eles também costumam buscar outros dispositivos que estão conectados a esse computador, locais ou até dispositivos em rede, e criptografar esses dispositivos também. Então imagina que o ransomware, além de atacar arquivos que estavam, por exemplo, no meu disco rígido ou no meu SSD, ele também procurou outros dispositivos para atacar que estavam conectados no meu computador, como um caso de um pendrive ou um HD externo. Ou ainda, buscou dispositivos que estavam conectados na rede que eu faço parte e que eu tenha permissão de acesso. E aí ele usou as minhas permissões para acessar esses arquivos e também criptografar esses outros arquivos
arquivos que estavam disponíveis na rede. Isso também é um exemplo de como o ransomware pode ser muito danoso aos sistemas. Não só o computador em si que recebeu aquele ransomware, mas a outros computadores que têm arquivos dos quais o meu computador tem acesso. E aí ele pode usar as minhas permissões para acessar esses arquivos e criptografar esses outros arquivos da rede também. Tá? Existem vários exemplos de ransomware que foram lançados ao longo dos anos. Aqui eu trago 3, em especial faço destaque ao WannaCry, mas botei aqui o Lock, o WannaCry e o Bad Rabbit. O WannaCry recebe uma atenção especial porque até hoje ele é considerado o exemplo de ransomware que causou mais danos de uma só vez em um único ataque. Então vamos dizer assim que o WannaCry está no topo do ranking dos exemplos de ransomware que tiveram mais sucesso nas suas ações danosas, né? Existe também a tipificação de ransomware. Alguns ransomware são conhecidos como ransomware cripto e outros tipos de ransomware são conhecidos como ransomware locker. Então, isso são tipificações diferentes, né? No caso do ransomware cripto, como o próprio nome diz, é aquele que impede que você acesse os arquivos, isto é, os dados armazenados no computador, no equipamento infectado, usando criptografia. Então, a ideia do ransomware cripto, como o próprio nome diz, é criptografar os arquivos do usuário. Então o usuário consegue acessar o equipamento, consegue acessar o computador, mas quando chega ali dentro não consegue mais acessar os arquivos porque os arquivos foram criptografados. E aí ele cobra resgate para devolver acesso àqueles arquivos. Esse é o ransomware cripto, aquele que criptografa, né? Existe também um outro tipo de variante aí de ransomware que nós chamamos de ransomware locker. Nesse caso, o ransomware locker ele impede que você acesse o próprio equipamento. O ransomware locker ele impede que o usuário consiga acessar o seu computador. O usuário tenta acessar o seu computador com o seu nome de usuário e senha e simplesmente não consegue, porque a ideia do ransomware lock é impedir que o usuário acesse o equipamento infectado e depois também manda uma mensagem dizendo que eu tenho que pagar um resgate em moeda virtual, como o caso do Bitcoin, e depois de pagar esse resgate é que eles me devolvem acesso ao meu próprio equipamento do qual me foi impedido de acessar. Bem, existem várias maneiras hoje em dia de se infectar com ransomware, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quais são as formas de infecção por ransomware? Pode ser via links em e-mails, links em redes sociais ou ainda em mensagens instantâneas. Então tem gente que recebe um link num e-mail e aí clica naquele link e isso faz a instalação de um ransomware na máquina que, por exemplo, pode criptografar os arquivos. Ou ainda esse link pode vir através de uma rede social ou ainda através de um serviço de mensagens instantâneas, como o caso do WhatsApp, Telegram, entre outros. Então, são formas aí de infecção, mas tem outras formas. Pode vir, inclusive, na forma de um arquivo anexado à mensagem de e-mail. Em vez de vir num link, pode ser que eu tenha recebido um e-mail, nesse e-mail tem um arquivo anexado, eu executei esse arquivo anexado e era um ransomware. E aí ele foi ali e começou a criptografar os meus arquivos, começou a codificar os meus arquivos e aí eu não consigo acessar, né? Isso é uma outra maneira. A outra maneira é fazer download, isto é, baixar de sites da internet. Às vezes você acessa um site, acha que aquele site é confiável, quando na verdade aquele site não era de repente confiável. E aí você baixou aquele arquivo achando que era um arquivo confiável e aquele arquivo era um ransomware que criptografou os seus arquivos, né? Pode ser também via arquivos compartilhados internamente numa rede. De repente eu trabalho numa empresa, essa empresa tem a sua rede interna, a sua intranet, onde arquivos são compartilhados entre os funcionários dessa rede e de repente eu recebi um arquivo que foi compartilhado via rede e era o ransomware, executei, ele causou o dano de criptografar os meus arquivos. Existem várias maneiras de se realizar o que a gente chama de proteção contra ransomware. A mais importante é backup, é cópia de segurança. Por que a mais importante é backup? Porque se o ransomware atacar os meus arquivos e criptografar esses arquivos, a princípio eu não consigo acessar, a não ser que eu pague o resgate. Mas se eu tenho cópia desses arquivos, se eu tenho backup, backup significa cópia de segurança dos arquivos. Então se eu tenho backup, se eu tenho cópia desses arquivos num outro local, em outra unidade, num outro local, bem, o ransomware atacou os meus arquivos e criptografou. Como eu tenho backup, como eu tenho cópia, eu pego lá a cópia desses arquivos e trago elas de volta para o sistema para continuar
acessando aqueles arquivos normalmente. Então a gente faz backup em nuvem, inclusive backup simultâneo, e aí, de repente, o ransomware criptografou os arquivos do meu computador, mas eu tenho backup em nuvem, e isso fez com que facilmente eu possa recuperar os meus arquivos sem precisar pagar aquele resgate. Então, backup é uma importante medida de segurança, de proteção contra ransomware, né? Outra medida de proteção é instalar um bom software anti-malware ou antivírus, porque hoje em dia todos os sistemas ditos antivírus são verdadeiros anti-malware que protegem o computador do usuário não só contra vírus, mas também contra outros tipos de programas maliciosos, como o caso do ransomware. Um bom exemplo é o Windows Defender Antivírus, que vem junto aí com o sistema operacional Windows e que protege, entre outras pragas virtuais, contra o ransomware. Então, manter um bom software anti-malware ou antivírus instalado e bem atualizado é importantíssimo também como forma de proteção. Uma outra maneira de proteção é realizar atualizações. Por que, pessoal, isso? Porque alguns tipos de ransomware se ocupam de falhas, de vulnerabilidades nos sistemas que surgem e são exploradas, e através dessas vulnerabilidades é que eles conseguem, por exemplo, criptografar os arquivos do usuário. Então é importante manter os programas, os sistemas sempre atualizados, para que essas falhas, essas vulnerabilidades sejam corrigidas e você fique cada vez mais seguro contra ataques do tipo ransomware que se utilizam dessas falhas, que se utilizam muitas vezes dessas vulnerabilidades, né? Pois bem, pessoal, quando a gente pensa na história do ransomware, como é que começou isso, né? Começou lá em 1989, onde foi utilizado vamos dizer assim, um tipo pioneiro e bem primitivo de ransomware, certo? Lá em 89. Depois ele foi evoluindo e os primeiros casos de ransomware como a gente conhece hoje, que criptografam, que cobram resgate e depois cobram em moeda virtual como Bitcoin, eles foram encontrados na Rússia em 2005. Essas primeiras variantes de ransomware, né? Aí é importante saber que em 2011 foi observado um aumento drástico. Então foi em 2011 que explode a quantidade de ransomware atacando os sistemas. Começaram a se reportar milhares de ataques de ransomware a partir de 2011. E agora vamos falar do maior ataque de ransomware da história, que ocorreu lá em maio de 2017 e foi feito pelo ransomware chamado de WannaCry. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ele causou 4 bilhões de dólares em danos, sim, 4 bilhões de dólares em danos causou esse ransomware, e aproximadamente 500 mil dispositivos computacionais de cerca de 150 países diferentes foram afetados, e os seus proprietários foram coagidos então a pagar um resgate em Bitcoin. Sem dúvida nenhuma, esse ataque do WannaCry em 2017 se tornou um ataque muito emblemático, e foi a partir daí justamente que as provas de concurso começaram a colocar o ransomware muito mais do que antes nas suas questões. Então, a partir de 2017, ficou muito comum aparecer nas questões de provas de concurso o ransomware, né? Falando em questões, então vamos começar a resolver aqui as primeiras questões sobre esse assunto. Vamos lá, vem comigo, questão número 1 aí já aparecendo na tela. A questão diz assim: recentemente, diversos países, entre eles o Brasil, foram atacados pelo código malicioso denominado WannaCry, o qual é classificado como letra A, botnet, letra B, spyware, letra C, ransomware e a letra D, adware. Bem, pessoal, como eu acabei de comentar com vocês, né, o WannaCry foi responsável pelo maior ataque da história feito por um ransomware. Portanto, ele é um tipo de ransomware como nós temos aí na letra C de Canadá, que de fato é o gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá para a nossa questão número 2 sobre esse assunto? Vem comigo e acompanha a leitura. A questão diz assim: o ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate, que nós chamamos de ransom, para restabelecer o acesso ao usuário. Existem 2 tipos de ransomware. São eles: letra A, locker e cripto, letra B, Oder e Crypto, letra C, Locker e Logger, letra D, Oder e Logger. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Como a gente acabou de ver, uma coisa são exemplos de ransomware, como o caso do WannaCry. Outra coisa são tipos
A tipificação de ransomware coloca duas tipificações em jogo, que é o ransomware locker e o ransomware cripto. O locker, aquele que impede o usuário de acessar o equipamento, e o cripto, que até permite acessar o equipamento, mas impede o acesso aos arquivos, porque os arquivos estão criptografados. Então, resposta aqui de tipos de ransomware, ficamos com a letra A de América, locker e cripto. Pois bem, pessoal, vamos resolver a nossa questão número 3 aqui desta nossa aula sobre esse assunto. Vem comigo e acompanha. Uma das formas de atuação do ransomware, um dos códigos maliciosos mais difundidos atualmente é, letra A, capturar as senhas digitadas no computador e enviar para o hacker. B, criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate. C, enviar cópias de uma mensagem de e-mail utilizando os seus contatos. Letra D, instalar diversos arquivos de imagens para lotar o disco rígido. E a letra E, mostrar uma mensagem com propaganda no navegador de internet. Bem, pessoal, de todas essas alternativas, qual é a que se enquadra melhor na forma de atuação do ransomware, que é o que a questão pediu? Sem dúvida nenhuma, é a nossa letra B aqui de Brasil, que diz criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate. Os tipos de ransomware mais comuns, os mais difundidos atualmente, como o que a questão pediu, são justamente esses tipos de ransomware que criptografam os dados, os arquivos armazenados nas unidades de armazenamento, como disco rígido, SSD, pendrive, HD externo, entre outros, e depois solicitam o pagamento de resgate para devolver o acesso a esses arquivos. Por isso, a nossa resposta dessa questão é a letra B de Brasil.